Olá amigo, olá amiga, bem-vindos mais uma vez ao canal Grêmio Imprudente, nosso ponto de encontro para debatermos e discutirmos os assuntos relacionados ao time do Grêmio Imprudente. Eu sou o Luiz Gustavo e a gente vai estar aqui comentando o jogo válido pela 15ª e última rodada desta primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2. Grêmio Imprudente e Ferroviária jogaram ontem lá no estádio da Fonte Luminosa, na cidade de Araraquara. E o Grêmio Prudente foi derrotado pelo placar de 3-1. E o Grêmio Prudente está eliminado da próxima fase do Campeonato Paulista, nessa sua primeira participação na Série A2. O Grêmio Prudente dependia só de si. Uma vitória ou até mesmo um empate colocaria o Grêmio Prudente dentro dos times que estariam disputando a próxima fase, mas infelizmente o Grêmio Prudente nos momentos finais da competição, o Grêmio Prudente parece que acabou o fôlego, deixou muito a desejar, não fez um bom jogo. Acho que ontem o time foi muito mal, todo mundo foi mal. Acho que tinha um misto de nervosismo com um misto de o que a gente vai fazer. Falo isso por quê? Porque ontem o Sérgio Guedes mudou o time. O Sérgio Guedes vinha jogando de uma formação, aquela formação mais estilo Sérgio Guedes, que avança o time, que pressiona o adversário, que mantém a posse de bola. E ontem ele fugiu um pouco das suas características. Ele entrou com um time mais recuado, entrou com 3 zagueiros, o que ele não fez muito nesta competição. E isso acho que acabou de certa forma atrapalhando o que o time pretendia. Como eu disse, né, no vídeo anterior, a pressão era da Ferroviária, a Ferroviária que precisava pressionar o Grêmio Prudente, precisava mostrar para que veio nessa competição, já que a pressão lá na Ferroviária também é muito grande, a torcida, a imprensa está cobrando muito o time de Araraquara pelo investimento que tem. Este ano está disputando a Série B. E eu acho que o Grêmio Prudente não soube conduzir muito bem essa situação. Achei um jogo que o Grêmio não merecia vencer, o Grêmio não criou situações que oferecessem perigo para o goleiro da Ferroviária. O primeiro tempo muito apagado das duas equipes, diga-se de passagem. E a Ferroviária conseguiu marcar seus gols no finalzinho da primeira etapa. Então o Grêmio Prudente sai aí dessa competição com aquela questão, né? Tem muita coisa para se fazer, muita coisa para melhorar, mas essa primeira participação do Grêmio fica aquele gostinho de que poderia ter uma coisinha a mais, principalmente nos jogos que o Grêmio Prudente disputou aqui no Prudentão. A gente sempre vai bater nessa tecla. Antes eu não computava nenhum jogo contra o São Bento, mas hoje eu já estou computando. Por quê? Porque o São Bento ficou ali brigando até a última, se salvou do rebaixamento, mas ficou ali até a última rodada brigando para sair do rebaixamento. E o Grêmio perde para o São Bento em casa, estava vencendo a Primavera e toma um empate, estava vencendo a Votuporanguense, toma um empate, estava vencendo o Taubaté e toma virada, perdeu o jogo contra o Taubaté, não conseguiu vencer, fazer um golzinho lá contra o Rio Claro, que naquela oportunidade era o Lanterna, né, jogando lá em Rio Claro. Também não conseguiu vencer o Rio Claro. É um jogo importante aqui contra o Santo André, o time não produziu nada. Enfim, o Grêmio Prudente perde sua classificação. Não foi no jogo de ontem contra a Ferroviária. Você que acompanha o futebol, você é inteligente o suficiente para entender que o fechamento da não classificação do Grêmio não foi ontem. Foi nos jogos aqui em casa, foi nos jogos aqui no Prudentão. Então, que isso sirva de lição, que o Grêmio Prudente possa ter essa primeira participação na Série 2 como um aprendizado. O Sérgio Guedes também, na minha opinião, quando contratado, foi um bom nome. Eu aprovei, eu sou fã do Sérgio Guedes, já disse aqui várias vezes, um treinador que tem um estilo de jogo que me agrada. Eu prefiro que o meu time vença por 5-4 do que por 1-0.
Só que eu acho que tem momentos no jogo que você precisa repensar a sua estratégia. Você precisa, dentro de um jogo, ter várias estratégias montadas para, durante a leitura do jogo do seu adversário, você mudar, junto com seus jogadores, aquela estratégia. É um tabuleiro de xadrez, um campo de futebol. E muitas vezes, ele tem aquela convicção de que o time tem que ir para cima, por exemplo, nos jogos em que o time estava vencendo aqui no Prudentão. Vou citar só um, por exemplo, contra a Votuporanguense. O Grêmio Prudente foi para o intervalo vencendo a Votuporanguense por 2-0. Porque na volta do intervalo você não pica o jogo. Você tem jogadores suficientes e experientes para fazer esse estilo de jogo. Que é, por exemplo, dar aquela famosa cera, cai, o Omar vai bater um tiro de meta, vai lá, toma aquela aguinha, vê se a bola está murcha, vai ganhando tempo. Isso é antijogo? Desculpa. Isso para mim é cera, mas é do jogo. Não está dizendo ali na regra que não é permitido fazer a cera, até porque tem um árbitro. Se o árbitro vê que está acontecendo essa cera, ele vai advertir o jogador que está falando cera, você está enrolando muito, na próxima você vai tomar cartão. Dá cartão se for necessário e acrescer principalmente no tempo do jogo, no final, vai ter 5, 6, 7, 8 minutos que seja. Mas eu acho que isso é do jogo. Isso você acaba matando o ânimo do adversário. No jogo contra o Taubaté, por exemplo, o Grêmio Prudente foi para o intervalo com 1-0. Até o Taubaté fazer o gol, no primeiro gol no segundo tempo, os jogadores do Taubaté estavam jogando normal. Foi só fazer o primeiro gol. O Taubaté, os jogadores começaram a cair, era uma eternidade para bater a lateral, o goleiro fazia cera, depois o Taubaté virou. Todos os times que vieram aqui no Prudentão e conseguiram um empate ou vencer o Grêmio Prudente fizeram a cera. E o Grêmio Prudente, no momento que estava na frente do placar, eu não vi nenhum jogador fazendo cera. Ou seja, a cera é do jogo. Então muitas coisas precisam acontecer, mudanças. Tem pontos positivos para a gente lembrar. Agora a gente pode até falar de permanência ou não do Sérgio Guedes, não sei se ele permanece do time. Tem a Copa Paulista lá na frente. Provavelmente o Grêmio vai disputar, eu acredito que sim. Nesse tempo dá para fazer muita coisa. Eu acho que pelo primeiro ano de participação na Série 2, na minha opinião, está ok, que foi só a permanência. Criou-se a expectativa de que o time poderia avançar, e eu acho que poderia avançar exatamente pelos os deslizes, os vacilos. O time deixou de ganhar pontos importantes em casa, pontos que estava vencendo e cedeu para o adversário, ou cedendo empate no finalzinho, ou sendo derrotado. Então eu acho que o Grêmio Prudente precisa rever aí alguns conceitos. E a gente vai aguardar o que vai acontecer aí nesses próximos dias de Grêmio Prudente. Lembrar o time que entrou ontem. Ontem teve algumas baixas importantes. Tyler Lopes, o Wallace e o Lucas Marques, que vinha sendo um jogador muito importante, tinha jogado todas as partidas do Grêmio até o momento, as 14 partidas anteriores, ficou fora. O Wallace também ficou fora, um jogador importante, na minha opinião, acho que é um dos mais importantes do time, é o cérebro do time, a cabeça pensante do time, nosso querido Wallace. Então, o time que entrou ontem, Omar, Cleiton Silva, o Caio César, o Jussani, Jussani, meu querido Jussani, Júnior Sergipano, meu querido. Aquele terceiro gol ali, não sei o que aconteceu, que você simplesmente desabou. Caio Christian, Nonato, Bruno Henrique, Danilo Pereira, Jonathan Carlos, muito abaixo ontem também, muito fora o Jonathan Carlos, e o Vinícius. Aí depois o Sérgio Guedes, vendo que a vaca tinha ido para o brejo já, fez algumas mudanças, por exemplo, tirou o Caio César, enfim. Aí entraram o Douglas Santos, o Cauã, o Vitor Leque, o Caio Mancha e o Braga. O Vitor Braga também fez um golaço de escanteio. O Caio Mancha também muito abaixo, acho que depois daquela situação que ele teve, uma situação de virose, não foi mais o mesmo. Realmente ficou muito abaixo, fez só 3 gols no campeonato, fez 2 bem no início da competição, na abertura, e depois contra o Ituano, depois não foi o mesmo. Ficou realmente a passagem do Caio Mancha aqui muito aquém do que se esperava. O primeiro gol da partida foi do Ian Lucas, da Ferroviária, aos 39 do primeiro, e depois o Quirino aos 46 do primeiro, no finalzinho do primeiro tempo. Aí o Vitor Braga, aos 28 do segundo tempo, fez um belo gol
o Olímpico cobrando escanteio e depois o Ronaldo de pênalti. Logo na sequência, deu tempo do Grêmio tentar uma pressão aos 32, cobrando o pênalti. O futebol como é o futebol, né, cara? O Vitor Braga fez o primeiro gol do Grêmio Prudente na Série 2, né, na abertura contra o São José, um belo chute de fora da área, e finaliza também a participação do Grêmio Prudente com um belo gol, cobrando um escanteio, fazendo um gol olímpico. E o Vitor Braga fecha a participação do Grêmio nesta Série 2. A campanha do Grêmio, para vocês terem ideia, ficou muito assim, ó. 15 jogos, o Grêmio Prudente teve 5 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, um aproveitamento de 44%. Então, para vocês terem ideia de como foi muito irregular essa campanha do nosso querido Grêmio Prudente nesta Série 2. Pessoal, eu acho que é isso. O Grêmio Prudente fora, né, deste primeiro ano na Série 2. Tem pontos positivos e os pontos negativos a serem anotados. E daqui uma semana eu prometo fazer um outro vídeo para a gente fazer um apanhado do que foi a participação do Grêmio Prudente, exatamente para apontar esses pontos. Os pontos positivos e os negativos da campanha do Grêmio Prudente nessa Série 2 e o que pode ser aproveitado na sequência para o ano que vem e até mesmo na Copa Paulista que vem aí no segundo semestre. Pessoal, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Agradeço para você que assistiu, comentou, se inscreveu, compartilhou. Espero vocês no nosso próximo vídeo. Grande abraço a todos, até mais. Valeu!